Na França, é influenciado por Jules Simon, fundador do Movimento Mundial para a Paz, e pelo padre Henri Didon, cujo slogan mais rápido, mais forte e mais alto é utilizado por Coubertin e mais tarde relativizado, porque o melhoramento contínuo leva a extremos. Em 1892, ele proclama pela primeira vez a sua ideia olímpica que 2 anos depois é concretizada em Paris, na Sorbonne. Deixem-nos enviar remadores, corredores, esgrimistas para o estrangeiro. Isto é o sistema de comércio livre do futuro. E para a causa da paz, vai nascer um novo e poderoso apoio. Isto é suficiente para que eu possa então pensar na segunda parte do projeto, o restabelecimento dos Jogos Olímpicos. Coubertin acredita que a primeira execução do hino Apolo, que havia sido encontrado somente 1 ano antes em Delfos, seria adequado para a criação de um ambiente sonoro apropriado para o restabelecimento dos Jogos. Em 23 de junho de 1894, foi feito o anúncio do renascimento dos Jogos Olímpicos e da criação do Comitê Olímpico Internacional. Naquela época, já existia a proposta da inclusão de competições juvenis inspiradas no programa dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Uma ideia que se concretizou em Singapura em 2010 e que foi realizado como legado de Jacques Rouge. Na mesma ocasião, foi estabelecido que os primeiros jogos seriam realizados em Atenas, os segundos em Paris e os seguintes em torno do mundo seguindo o ritmo de 4 anos. Também foi definido quem poderia participar, quem era considerado amador e quem era considerado profissional. Coubertin a parfois probablement été un peu trop idéaliste en croyant que le sport allait apporter la paix dans le monde. Bien sûr, ça n'est pas le cas. Nous avons encore toujours le symbole de la trêve olympique, qui est un très beau symbole, mais qui ne dure que la durée des Jeux. Donc aujourd'hui, il ne faut pas espérer que le sport va amener la paix dans le monde d'une façon durable. Comment voulez-vous que ce le soit? Si des millénaires de civilisation, des millénaires de religion n'y sont pas parvenus, pourquoi est-ce que le sport pourrait y parvenir? Nous allons y contribuer, mais modestement. O Comitê Olímpico no ano de 1896. O grego Dimitrios Vikelas, o primeiro presidente, e Coubertin, o secretário-geral. No dia 25 de março, segundo o calendário juliano, e segundo o calendário atual, 6 de abril, começam os primeiros Jogos Olímpicos da nova era. Atenas, nessa época, com apenas 80 mil habitantes, é virada de cabeça para baixo nesses dias. Cerca de 70 mil espectadores no estádio Panatinaico e 8 fotógrafos. O americano James Connolly ganha no primeiro dia de competição o salto triplo. É o primeiro vencedor dos Jogos Olímpicos dos tempos modernos. Também um americano vence na antiga disciplina do lançamento do disco. Os franceses dominam o ciclismo, os alemães a luta, a ginástica e o levantamento de peso. Só depois da maratona, a alma grega está feliz e Coubertin está encantado. Spiridon Lewis, em seu traje popular, foi um pastor maravilhoso que não sabia nada de treino prático com base científica. A sua vitória foi maravilhosa em sua força e simplicidade. Eu nunca me esquecerei da cena. Essa impressão ficou gravada dentro de mim e eu me convenci de que as forças do espírito no esporte têm um papel muito mais eficaz do que até agora lhes foi atribuído. O pedagogo mostra-se também um desportista. Além do boxe e a esgrima, disciplinas muito importantes no final do século, Coubertin também gosta de andar de bicicleta. Além disso, ele introduz na França o tênis na grama, aqui no gramado diante do castelo de Mirville. Lá, onde cresce e parte de Le Havre para a Inglaterra e para a América, para onde costuma retirar-se para refletir sobre os ideais olímpicos, como, por exemplo, o amadorismo em si.
Amadorismo, múmia maravilhosa, podia ser levada para o Museu de Bulak como exemplo de embalsamamento moderno. Passou-se meio século, foi trabalhado sem intervalo e, no entanto, parece que permaneceu completamente intacto. Ninguém de nós julgava que isso fosse possível. Quando em 1912 os Jogos Olímpicos tinham se instalado em Estocolmo, quando 2.430 desportistas esperavam receber medalhas e prêmios, um caso tornou-se problemático. O americano Jim Thorpe ganha as medalhas de ouro no pentatlo e no decatlo, mas foi obrigado a devolvê-las, porque tinha aceitado dinheiro num jogo de beisebol. E não foi só depois da corrida por engano de Dorando Pietri, em 1908, em Londres, que Coubertin reconheceu: o desporto tem tendência de se dirigir para o excesso. É devido, em primeiro lugar, ao seu caráter psicológico. Exige cada vez mais rapidez, cada vez mais altura, cada vez mais força. É isso, é preciso reconhecê-lo, o seu mal, mas é também a sua nobreza e mesmo a sua poesia. Em 1905, depois da morte de seu pai, o jovem Coubertin dispõe de uma fortuna de 500 mil francos de ouro, cerca de 6 milhões de euros, e está em condições de se financiar e financiar seus projetos, mas financia demais. Até Mirville tem que ser vendido em 1936, e só em 1960 volta a ser propriedade da família. O sobrinho neto de Coubertin, Jacques de Navassel. Dans cette pièce, on trouve essentiellement le souvenir du passage de Pierre de Coubertin, c'est lui qui avait construit cette extension à la maison d'origine pour avoir un bureau orienté au lever du jour. Et il a passé de nombreuses heures à ce bureau, à différents endroits de cette pièce, pour travailler à toutes ces œuvres qui le passionnaient dans le domaine de l'éducation et du sport. Et donc cette pièce est imprégnée de tout ce qu'il a pu faire ici. Vous savez qu'il a passé de nombreuses années tout seul ou en famille à faire des fêtes, à travailler. Et donc cette pièce est un peu le centre de son séjour à Mirville. Mirville é um lugar inspirador, com uma falésia próxima de Etretat. Em uma aquarela do pai, vê-se a família na praia. Pierre, a irmã, os 2 irmãos. O desporto que deve trazer alegria só o consegue em traje de dia de festa, escreve Coubertin. Nos tempos gloriosos de Olímpia, as belas artes que se juntaram harmoniosamente com o desporto constituíram a grandeza dos Jogos Olímpicos. E assim deverá ser daqui em diante. Ele próprio ganha em 1912 uma medalha de ouro pela sua ode ao desporto, que é publicada sob o pseudônimo de Oroth Eschbach, misteriosamente em língua alemã. Ó desporto, tu és o progresso. Quem quiser mostrar-se digno do teu serviço, tem que se aperfeiçoar no espírito e na alma sem parar. Tem que evitar qualquer excesso e tem que esforçar-se por aumentar seus êxitos, mas também guardar o bem mais importante, a saúde, em memória do antigo provérbio: mente sã quer estar em corpo são. Qualquer espécie de arte é premiada, e Coubertin traça os 5 anéis como símbolo da unidade do desporto, que envolve o mundo, mas a arte olímpica acontece somente até 1948. E, no entanto, parece que este enlace entre desporto e arte, sempre ambicionado por Coubertin, existe harmonicamente, não apenas no Museu Olímpico de Lausanne. Und wer nach München fährt, sieht das Zeltdach und sagt, das sind die Spiele von München. Und das war genau aus diesem Grund. Gibt den Spielen von München eine ästhetische Komponente. Und das hat Willi Daumer genau erkannt. Eine Superlativ der Architektur und der Statik. Oder die Eröffnungsfeier. Sie wird geprägt, ob es in Sydney war, als dann die ganze Entstehung der Einwanderer mit aufgezeigt wurde, von vielen kulturellen Elementen.